Olá, vencedores! Tudo bem com vocês? Não é novidade para ninguém que o mundo está passando por uma situação complicada. Nós, brasileiros, estamos passando por uma situação complicada. Estamos vivendo em isolamento. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar com você sobre a necessidade de mudança na vida das pessoas. Pense comigo, milhões de pessoas estão sem poder trabalhar. E milhões de pessoas não têm essa opção. Milhões de brasileiros não podem ficar isolados, como você, como talvez você, como eu, como outras pessoas podem. Milhares de brasileiros não podem ficar sem trabalhar. E por que não podem ficar sem trabalhar? Porque falta uma coisa que tem que ser revista o quanto antes e tem que ser acrescentada nas escolas, que é a chamada educação financeira. Milhares de brasileiros, por falta de educação financeira, não têm a chamada reserva de emergência. E o que seria mesmo a reserva de emergência é aquele dinheiro guardado para situações. Confesso a você que eu não imaginava nunca que fosse acontecer uma situação como essa, de parar tudo. Mas é um dinheiro que você usa para situações de emergência. Esse dinheiro é calculado pelo seu custo de vida mensal e você deve acumular ele de 6 meses a 12 meses, dependendo se você é um trabalhador assalariado ou você é um trabalhador informal. Então vamos supor que a pessoa tem um custo de vida de R$3.000 mensais. Se ela for formar sua reserva de emergência, um trabalhador, um servidor, um CLT, ele tem que formar uma reserva de emergência de R$18.000, 6 meses do seu custo de vida. Se ele for um autônomo, ele tem que pensar em 12 vezes, ou seja, o dobro, 36 mil. 36 mil ele deveria ter guardado para situações de emergência, situações como essas ou outras situações. Vamos imaginar o seguinte aqui. Pense em duas situações. Uma pessoa que tem a sua reserva de emergência e uma pessoa que não tem a sua reserva de emergência. É obrigado a ficar sem trabalhar. É um informal ou é um assalariado, é do setor privado, é obrigado a ficar sem trabalhar. Não sabemos quanto tempo, 3, 4, 5 meses, não sei. Vou dar um exemplo aqui extremo, de 6 meses. 6 meses sem trabalhar. Possivelmente essa pessoa vai perder o emprego. Possivelmente essa pessoa, se for um informal, um autônomo, não vai ter como se sustentar. Isso se não tiver a reserva de emergência. Para aquele que tem a reserva de emergência, pode ser nessa hora a garantia da sanidade. E milhões de brasileiros não possuem reserva de emergência. E nessa hora,
bate o desespero. Porque essas pessoas não podem se dar ao luxo de ficar em casa. Porque se fica em casa, vai faltar o sustento. E o que deveria ser mudado? A educação financeira é extremamente essencial e deveria ser colocada no currículo escolar. Todo brasileiro, estou falando de Brasil, certo? Mas todo mundo deveria ter educação financeira. Para quê? Para poder formar sua reserva de emergência, para poder investir melhor, para poder gastar melhor, gastar menos. É uma necessidade grande da nossa população. Aí você diz, Martoni, mas tem gente que não tem condições e o que ganha só dá para se sustentar. Eu não estou falando dessas pessoas. Essas pessoas que não têm opção, não têm como formar uma reserva de emergência, é uma coisa à parte. E não adianta negar que existe isso, porque existem milhares de pessoas que não têm renda suficiente para formar uma reserva. Só que outros milhares, outros milhões têm condições. Só que falta a educação financeira. E essas pessoas não têm a reserva de emergência. E nessa hora bate um desespero. Eu não sei se você conhece uma pessoa chamada Flávio Augusto. Eu acho que você conhece. Se você não for de outro planeta, você conhece o Flávio Augusto. Dono do WhatsApp, do Orlando City, escritor de vários livros, do Geração de Valor. Ele tem uma frase que diz que estabilidade não existe. E eu muitas vezes achava, não, ele está equivocado, existe. Só que aí vem um momento como esse e prova que ele tem razão. Porque estabilidade não existe. Numa hora dessa, você vê que não adianta ter estabilidade. Numa hora dessa, complica para todo mundo. Para quem tem reserva de emergência é complicado. Imagine para quem não tem. Muita gente entra em desespero. E a educação financeira tem um papel crucial aqui. A reserva de emergência tem um papel crucial aqui. Não sei se você já leu o livro Antifrágil do Nassim Taleb. A antifragilidade é algo maior que resiliência. É algo maior do que a proteção. Você lendo aquele livro, você tem que entender, você entende como vários setores da nossa vida acabam sendo fragilizados. E é uma necessidade a gente diminuir essa fragilidade. E como a gente pode diminuir a fragilidade financeira da gente? Com a educação financeira, formando a sua reserva de emergência. O mundo vai passar por essa crise. Só que é necessário haver mudanças no comportamento e na vida das pessoas. E a educação financeira deveria ser uma dessas mudanças.
Esse vídeo, vencedor, não é para assustar ninguém, não é para dar lição de moral em ninguém, mas você, eu, quem você conhece, quem eu conheço, vamos propagar a mensagem da educação financeira e vamos propagar a necessidade de se formar uma reserva de emergência. Valeu, vencedor. Espero que esse vídeo seja de relevância para você e eu espero por você no próximo vídeo. Valeu.